Amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Então, estamos aqui mais uma vez, numa manhã de sábado, para poder abençoar a sua vida, abençoar o seu dia com a palavra do Senhor. E eu queria nessa manhã ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 6, onde Jesus, com sua imensa sabedoria, teve ao monte, e aí é conhecido esse capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus como Sermão do Monte, onde ele fala sobre as coisas do reino, sobre as coisas do céu, tenta trazer o entendimento daquele povo na época, a importância de viver na terra como se estivesse no céu. Talvez seja essa a base dos ensinamentos de Jesus quando veio à Terra, mostrando que é possível sim viver como homem aqui na Terra, viver em um corpo carnal, possuindo sim uma alma pecaminosa, mas como se estivesse no céu, viver em santidade, viver conforme os conceitos do céu, com os conceitos de Deus. Mesmo vivendo em um mundo de atribulação, em um mundo em que tenta nos corromper todos os dias, é possível viver como se estivesse no céu. E a prova viva disso foi Jesus. E aí no capítulo 6 do Sermão do Monte, versículo 25, onde Jesus fala o seguinte, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Que palavras fortes, que palavras sábias, escritas há tantos anos atrás. E até hoje, nos dias de hoje, o povo perece porque se preocupa com as coisas. Não coloca as suas vidas diante de Deus, não coloca as suas preocupações, as suas vidas nas mãos de Deus. A gente vê como é a correria deste mundo hoje, as pessoas preocupadas com o amanhã, preocupadas com as lutas vindouras, e não está certo. A palavra de Deus diz que nem as aves, nem os animais, ninguém se preocupa no dia de amanhã. Eles não guardam em celeiros, eles não se preocupam com o que vestir, ainda mais nós que somos muito amados de Deus. É interessante falar que nós somos criaturas especiais de Deus, porque quando Deus lá em Gênesis criou os céus e a terra e tudo que nela há, todas as coisas ele fez pelo falar. Tudo foi feito pelo falar.
né? Que haja luz e houve luz, que haja separação entre a terra e a água e houve separação. E todas as coisas, os luminares, tudo foi feito no falar. Mas quando ele foi nos criar, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nada nesta terra foi feito imagem e semelhança de Deus, senão nós, criaturas de Deus. E ele não fez só, todas as outras coisas ele fez no falar. E quando chegou na hora de criar o homem, ele colocou as suas mãos. Na hora de criar o homem, ele chamou mais pessoas, façamos, ou seja, chamou Jesus, chamou o Espírito Santo, a Trindade participou da nossa criação. Então será que nós, sendo tão especiais por Deus, precisamos nos preocupar tanto com o nosso futuro, preocupar tanto com as coisas que há de vir? A palavra de Deus diz que não precisa se preocupar. Aqui diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar. Não existe primeiro a família, primeiro o emprego, primeiro os estudos, primeiro outras coisas. Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ou seja, esta palavra. Viver esta palavra. Em primeiro lugar, esta palavra. E o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Tem pessoas, eu já ouvi diversas pessoas falando sobre este versículo, né? Eles isolam esse versículo querendo trazer um ar de prosperidade, né? Dizendo que, cara, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, o texto não diz isso. O texto diz que todas estas coisas, quais coisas? O reino de Deus e a sua justiça. Então, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, busca o reino de Deus e a justiça, e o reino de Deus e a justiça será acrescentada na sua vida. E uma vez você tendo isso, Deus agirá na necessidade. Porque a prosperidade de um servo de Deus, a prosperidade de um filho de Deus, não é abundância, não é quantidade. É Deus suprindo a necessidade. Por isso que diz que as aves dos céus não guardam em celeiros e não se preocupam com o que vestir. Você vê que as plantas são belas, mesmo logo depois indo ao forno. Então não é quantidade. A nossa prosperidade, nós cristãos, pessoas que servem a Jesus, nossa prosperidade não é quantidade, mas a ausência de necessidade. Pense nisso. Nossa prosperidade não é quantidade, é ausência de necessidade. Se eu não tenho necessidade, então eu sou próspero. Se eu não tenho necessidade, isso é prosperidade, não é quantidade. Aí falando, então, pessoas cristãs não podem ter quantidade, não podem ser ricas, não podem ser tão prósperas de ter muito? Sim, podem. Não há problema nisso. Mas o seu coração não deve estar nessas riquezas. E se você tem quantidade, se você tem bonância, que isso sirva para suprir a necessidade do teu irmão. Não somente para encher o ego, não para encher somente a sua necessidade. Se Deus hoje lhe dar condições para ajudar o próximo, ajude. Porque desta forma você vai estar suprindo a necessidade de alguém, e aí esta pessoa estará sendo próspera. Porque se não há necessidade, há prosperidade. Amém? Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe a sua vida, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possam receber e o coração possam ser cheios, a ponto de transbordar esta água viva que é a palavra de Deus. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz.